A chama que reconstruiu uma nação. As profecias ardentes de Ageu. Imagine o cenário. O grande império da Babilônia havia caído. Ciro, o persa, em um decreto que ecoou pelos céus, permitiu que os exilados judeus retornassem à sua amada Jerusalém. A esperança era palpável. O primeiro grupo de retornados, liderado pelo governador Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué, lançou os alicerces do segundo templo. Mas então, a oposição dos vizinhos, a apatia do povo e as dificuldades do dia a dia congelaram o projeto. Por quase 20 anos, os alicerces ficaram expostos, um monumento à hesitação e aos sonhos adiados. Jerusalém era uma sombra de sua antiga glória, e o povo, mais preocupado com suas próprias casas, havia se esquecido da casa de Deus. Foi nesse cenário de desânimo e poeira que uma voz trovejou, cortando a névoa da indiferença. Era Ageu, em hebraico, Shagai, que significa minha festa ou festivo. Um profeta idoso, mas com um fogo divino em seus olhos. Em apenas 4 meses, ele entregou 4 mensagens que não apenas levantaram pedras, mas reconstruíram a alma de uma nação. Prepare-se, pois estas não são palavras antigas, são brasas vivas. Primeira profecia, o despertar, Ageu 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu vai direto ao coração do problema. Ele confronta o povo com uma pergunta retórica cortante. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ele os faz olhar ao redor. Por que suas colheitas eram fracas? Por que plantavam muito e colhiam pouco? Por que comiam e nunca se saciavam, bebiam e nunca se satisfaziam? Por que o dinheiro que ganhavam parecia desaparecer de bolsos furados? A resposta era um eco ensurdecedor no coração de cada um. Eles haviam invertido as prioridades. Tinham colocado seu conforto pessoal acima da glória de Deus. Ageu não oferece uma sugestão, mas uma ordem divina. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O impacto. Conforme narrado na Bíblia, esta primeira mensagem foi como um raio. O espírito de Zorobabel, o líder político, o espírito de Josué, o líder espiritual, e o espírito de todo o povo foram despertados. 24 dias depois de Ageu ter falado, o som de martelos e cinzéis ecoou mais uma vez por Jerusalém. A obra havia recomeçado. A tradição judaica no Talmud vê este momento como um exemplo primordial de como a techuvá, arrependimento, não é apenas um sentimento, mas uma ação transformadora. Segunda profecia. A glória futura que superará o passado. Ageu 2:1-9. Um mês depois, um novo desafio surgiu. O desânimo da comparação. Os mais velhos, que tinham visto o esplendor do Templo de Salomão, olhavam para a modesta estrutura que se erguia e choravam. A nova construção parecia nada em comparação à antiga glória. É então que Ageu entrega uma das profecias mais poderosas e visionárias de toda a Bíblia. Ó Zorobabel, esforça-te, diz o Senhor, e esforça-te, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E então, vem a promessa que abala o cosmos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. O impacto e as interpretações. Na tradição judaica, esta profecia deu uma coragem imensa aos construtores. O Talmud e os Midrashim interpretam esta glória maior de várias formas, que o segundo templo duraria mais tempo que o primeiro, que sua estrutura, eventualmente reformada por Herodes, seria fisicamente maior, ou, mais profundamente, que a glória espiritual seria diferente, pois seria o templo que receberia as nações, o desejado de todas as nações. Chemdat Kol Hagoyim é visto como uma referência aos tesouros e às conversões sinceras de gentios que viriam a Jerusalém para adorar o Deus único. Na perspectiva cristã, esta passagem é vista como uma profecia messiânica de enorme magnitude. Jesus é identificado como o desejado de todas as nações,
que entraria fisicamente neste mesmo templo. A glória maior não seria de pedra e ouro, mas a própria presença do Filho de Deus. O Niabalo dos céus e da terra é ligado tanto à sua primeira vinda, os eventos sobrenaturais de sua morte e ressurreição, quanto à sua segunda vinda, quando ele retornará para estabelecer seu reino de paz. Terceira profecia. A santidade não é contagiosa, a impureza sim. Ageu 2, 10, 19. 2 meses depois, Ageu usa uma parábola legal questionando os sacerdotes sobre as leis de pureza ritual da Torá. Se alguém levar carne santa na orla da sua roupa e com a sua orla tocar no pão ou no guisado ou no vinho, ficará isto santificado? Os sacerdotes respondem corretamente: não. E se um impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Eles respondem: ficará imunda. A mensagem era clara e devastadora. A mera presença do templo, a carne santa, não santificaria automaticamente um povo cujas ações eram impuras. A santidade precisa de intenção e dedicação, mas a impureza se espalha como uma doença. O profeta os lembra de como tudo lhes ia mal antes de recomeçarem a obra. Mas agora ele declara uma virada de chave cósmica. Mas desde este dia em diante, eu vos abençoarei. O impacto. Esta foi uma lição teológica profunda. Reconstruir o templo não era um ato mágico, mas o início de uma transformação moral e espiritual. A Cabala, em seus ensinamentos sobre pureza e impureza, Tahará e Tumá, veria nesta profecia um princípio universal. A santidade requer esforço ativo, enquanto a negligência espiritual leva naturalmente à contaminação e ao caos. Ageu ensinou que a bênção de Deus fluiria a partir do momento em que o coração e as ações do povo se alinhassem com a vontade divina. Quarta profecia. A escolha divina de Zorobabel. Ageu 2, 20 e 23. No mesmo dia da terceira mensagem, Ageu se dirige uma última vez a Zorobabel, o descendente da linhagem real de Davi. A profecia ecoa a segunda, mas agora com um foco pessoal e poderoso. Dize a Zorobabel, governador de Judá: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O impacto e a visão messiânica. Um anel de selar, Shótan, era o símbolo máximo de autoridade, identidade e poder do rei. Era usado para autenticar decretos. O avô de Zorobabel, o rei Jeconias, havia sido rejeitado por Deus e descrito como um anel de selar arrancado da mão direita. Jeremias 22, 24. Esta profecia era uma reabilitação espetacular. Deus estava restaurando a linhagem davídica e declarando que, em meio ao colapso dos impérios mundiais, derrubarei o trono dos reinos, a sua escolha, a sua aliança, permaneceria firme. Zorobabel é visto como uma figura crucial na restauração, um elo vital na corrente da esperança messiânica. Ele garantiu que a linhagem de Davi, da qual o Messias viria, continuasse. Zorobabel é listado nas genealogias de Jesus, em Mateus e Lucas. A profecia é vista como tendo um cumprimento duplo. Em Zorobabel como líder histórico e de forma suprema em Jesus, o Messias, o verdadeiro anel de selar de Deus, a imagem exata de sua autoridade, e o rei escolhido cujo reino jamais terá fim. Assim, em um curto espaço de tempo, o profeta Ageu, com suas palavras incisivas e cheias de paixão, reacendeu uma chama quase extinta, garantindo que a casa de Deus fosse reerguida para que, um dia, pudesse receber a sua glória maior. Sua voz ainda ecoa, nos lembrando que a apatia é o maior inimigo da fé e que a ação inspirada por Deus pode, de fato, abalar os céus e a terra.